A notícia de que Caleri tomou uma decisão em relação ao seu futuro no São Paulo caiu como uma bomba nos bastidores do Morumbi, mexendo com o coração de cada torcedor tricolor que vê no argentino mais do que um simples camisa 9. Enxerga um símbolo de entrega, garra e identificação com a camisa que tanto amamos. E qualquer movimento nesse tabuleiro já é suficiente para parar o clube e incendiar as redes sociais. Enquanto oficialmente o São Paulo mantém o discurso de tranquilidade, nos corredores internos o clima é de atenção máxima, porque a tal decisão de Caleri não seria apenas um sim ou não para ficar, mas um posicionamento forte sobre o projeto esportivo, o futuro do elenco e o rumo que o trabalho de Hernan Crespo pode tomar a partir da próxima temporada. Fontes ligadas ao staff do argentino garantem que ele não quer viver novamente anos de incerteza, promessas não cumpridas e elencos desequilibrados, e que, justamente por isso, a decisão que ele tomou passa diretamente por aquilo que o São Paulo vai oferecer em termos de competitividade, reforços e ambição real por títulos, e não apenas por discursos bonitos em entrevistas coletivas. Dizem que a conversa recente entre Caleri e Crespo, longe das câmeras, em um canto mais reservado do CT da Barra Funda, foi um ponto de virada nesse processo. Um encontro em que o técnico abriu o jogo sobre planos, sistema de jogo, possíveis saídas e chegadas, enquanto o centroavante falou de suas inquietações, de seu amor pelo clube e da necessidade de ver um São Paulo gigante também dentro de campo, não só na história. O que se comenta é que Caleri deixou claro ao treinador que, se for para ficar, ele quer um São Paulo que dispute títulos grandes de igual para igual, que não se conforme apenas com campanhas razoáveis e classificações apertadas, e que a decisão tomada por ele leve em conta se a diretoria realmente vai dar a Crespo as peças que ele vem pedindo há meses. Ao mesmo tempo, pessoas próximas à cúpula tricolor admitem, em off, que existe preocupação com o assédio de clubes de fora, especialmente do mercado sul-americano e até de ligas alternativas da Europa, que veem em Caleri um atacante pronto, experiente e ainda com muito combustível no tanque, o que torna essa decisão tomada um elemento central na estratégia do clube para os próximos anos. Nos bastidores, fala-se que a decisão de Caleri não foi impulsiva, nem fruto de um momento de irritação após uma derrota ou de euforia depois de uma grande atuação. Ao contrário, teria sido construída ao longo de semanas, talvez meses, de observação, reflexão e muita conversa com familiares, empresário e até ex-companheiros que já viveram situações parecidas em outros grandes clubes. Uma das peças-chave desse quebra-cabeça é a relação do argentino com a torcida do São Paulo, uma conexão que vai além dos gols e das comemorações, porque ele sente de perto o quanto o torcedor abraçou sua entrega, mesmo em fases complicadas, e isso pesa demais no coração de quem pensa em ir embora, mas sabe que não encontrará facilmente essa mesma sintonia em qualquer lugar do mundo. Por isso, há quem diga que a decisão tomada por Caleri tem um componente emocional muito forte, algo que mistura gratidão, pertencimento e a sensação de ter uma missão ainda inacabada com a camisa tricolor, como se ele ainda não tivesse escrito o capítulo definitivo de sua história no Morumbi, aquele capítulo de levantar um título grande como protagonista incontestável. Ao mesmo tempo, o lado racional também fala alto, e nesse ponto entra em cena o planejamento esportivo apresentado pela diretoria, um dossiê de promessas de reforços, renovação de peças importantes e manutenção de uma base competitiva para que Crespo não precise reinventar o time a cada temporada, o que ajudou a balizar a escolha do camisa 9. Entre conselheiros e dirigentes, circula a versão de que Caleri colocou algumas condições claras para se alinhar com o projeto. Um elenco forte ao redor, especialmente peças que possam manter o time ofensivo e criativo, um ambiente estável internamente e a sensação de que o São Paulo definitivamente saiu da fase de apagar incêndios para entrar em um ciclo de protagonismo contínuo. Hernan Crespo, por sua vez, sabe que ter Caleri engajado, confiante e motivado é fundamental para o seu trabalho, já que o sistema do treinador passa muito pela referência na área que não se limita a finalizar, mas também segura zagueiros, abre espaço e contagia o time com sua energia, algo que poucos jogadores conseguem entregar com a mesma intensidade. Nos corredores do CT, comenta-se que Crespo incentivou o argentino a ouvir a si mesmo, a colocar na balança o que realmente o faz feliz, lembrando que nem todo contrato milionário é capaz de comprar a sensação de ser ídolo em um gigante do futebol brasileiro como São Paulo, ainda mais em uma fase em que a torcida está sedenta por um herói dentro de campo. O que mais intriga os torcedores é que, embora a decisão esteja tomada segundo quem vive o dia a dia do clube, o anúncio oficial ainda não foi feito, o que abre espaço para todo tipo de especulação. Será que ele decidiu ficar, mas espera o momento certo para tornar isso público? Ou será que decidiu partir e a diretoria ainda tenta reverter o quadro nos bastidores? Essa demora estratégica para qualquer comunicado só aumenta o suspense, alimentando programas esportivos, páginas de internet e perfis de torcedores que tentam decifrar cada gesto do argentino nos treinos, cada resposta nas entrevistas e até cada postagem enigmática nas redes sociais, como se qualquer detalhe pudesse ser a pista definitiva sobre o caminho escolhido. Há rumores de que, recentemente, em uma conversa descontraída com funcionários do clube, Caleri teria deixado escapar frases que apontam para um desejo de construir algo maior no São Paulo, algo que não termina em mais uma boa campanha,
mas em um ciclo vitorioso, o que alguns interpretaram como um forte indicativo de que sua decisão pende para ficar e lutar por títulos com Crespo. Por outro lado, pessoas mais céticas lembram que o futebol é dinâmico e que, mesmo com uma decisão tomada internamente, tudo pode mudar com uma proposta concreta mais agressiva surgindo na mesa, seja de algum clube argentino em reconstrução, seja de um time de médio porte da Europa que enxergue em Caleri uma oportunidade de mercado e apresente números difíceis de recusar. Esse duelo de narrativas, Coração X Razão, Projeto X Proposta, Morumbi X Mundo, ajuda a manter o tema em alta, fazendo com que cada dia apareça um novo capítulo dessa novela tricolor, na qual o protagonista é um centroavante que já conquistou o respeito de quem entende que futebol não é só estatística, mas também entrega, identificação e coragem para decidir o próprio destino. Dentro do vestiário, a postura dos companheiros é de respeito total ao momento de Caleri, porque todos sabem que uma decisão de futuro não se toma da noite para o dia, ainda mais quando envolve família, adaptação a um país e a um clube, e o peso de ser uma das principais referências ofensivas de uma equipe como São Paulo. Alguns jogadores mais próximos teriam confidenciado que o argentino anda mais pensativo nos últimos dias, mas sem perder aquele jeito competitivo no treino, brigando por cada bola, reclamando quando a finalização sai errada e vibrando quando o time consegue encaixar uma jogada ensaiada, o que mostra que, independentemente da decisão, ele continua profissional e comprometido com o momento atual. Entre os torcedores, o clima nas redes é de campanha para que ele fique, com mensagens, vídeos, montagens e declarações apaixonadas pedindo que Caleri siga vestindo o manto tricolor, como se cada comentário fosse um pedacinho de pressão positiva tentando pesar no coração do goleador na hora de manter ou não essa caminhada ao lado do clube. Em paralelo, a diretoria sabe que precisa ser cuidadosa na comunicação, porque qualquer frase mal colocada pode soar como pressão pública ou tentativa de manipulação, e a intenção, ao menos no discurso oficial, é mostrar respeito à trajetória do jogador, enfatizar que ele é uma peça central no projeto de Crespo e garantir que as conversas ocorram em clima de transparência e confiança. Existe também um componente econômico que não pode ser ignorado, já que a permanência de um jogador do porte de Caleri passa por salários, bônus, tempo de contrato e até eventuais gatilhos por metas alcançadas, algo que o São Paulo precisa equilibrar com sua realidade financeira, ainda em processo de recuperação após anos de dificuldades e reestruturações. A decisão tomada pelo argentino, portanto, não é apenas sobre jogar aqui ou ali, mas sobre como sua carreira se encaixa nesse contexto de reconstrução do clube, de ambições renovadas e de um treinador como Crespo tentando deixar sua marca com um time que consiga competir nas principais frentes sem desmanchar a base a cada temporada. Nos bastidores, há quem diga que o próprio técnico argentino tem usado sua experiência como ex-jogador para aconselhar Caleri, lembrando situações que viveu na Europa, em que escolhas de carreira fizeram toda a diferença entre ser apenas mais um e se tornar parte de um projeto realmente marcante em algum clube. Esse diálogo entre dois argentinos no coração do São Paulo dá à história um toque ainda mais especial, como se fosse um pacto de confiança entre quem está à beira do campo e quem decide jogos dentro da área, ambos entendendo que o futuro do time passa por uma sintonia fina entre plano tático, personalidade e coragem para enfrentar momentos de pressão. As especulações mais recentes apontam para um cenário em que Caleri teria deixado claro à diretoria que sua decisão se baseia menos no tamanho do salário e mais na competitividade do time, o que soa como música para a torcida, que frequentemente cobra exatamente isso: um São Paulo que volte a se portar como protagonista em campo, sem se contentar com migalhas. Ao mesmo tempo, circulam relatos de que o staff do jogador recebeu sondagens de clubes de fora, sondagens que, por enquanto, não teriam se transformado em propostas oficiais, mas que ajudam a manter o cenário de tensão no Morumbi, já que todos sabem que, no futebol, basta um telefonema na hora certa para virar uma história inteira de ponta cabeça. Nesse contexto, cada movimento da diretoria é observado com lupa, desde as negociações por reforços até as renovações com outros atletas importantes, porque tudo isso compõe o quadro geral que pode confirmar ou balançar a decisão do camisa 9, que, segundo dizem, está muito atento a quem chega e a quem sai do elenco montado por Crespo. No meio de toda essa movimentação, a figura do torcedor do São Paulo aparece como um elemento central, pois é impossível ignorar a força de uma arquibancada que, mesmo em momentos difíceis, segue empurrando o time e transformando o Morumbi em um cenário único, algo que pesa no coração de qualquer jogador que tiver a chance de ser ídolo nesse palco. Não são poucos os relatos de amigos de Caleri que dizem que ele se emociona ao ver vídeos de torcedores gritando seu nome, bandeiras com seu rosto e crianças imitando suas comemorações, sinais claros de que, mais do que um contrato, existe um laço afetivo que o liga ao clube e que torna qualquer decisão muito mais complexa. Por isso, quando se fala que ele tomou uma decisão, não se trata de algo frio, calculado apenas por números, mas de uma escolha que passa por lembranças, sentimentos e pelo desejo de escrever uma história que faça sentido quando ele olhar para trás, depois que as chuteiras forem penduradas e as luzes dos estádios já não estiverem voltadas para ele.
Internamente, há uma certa confiança de que o projeto apresentado pela diretoria, com Crespo à frente, foi capaz de tocar pontos importantes para o argentino, mostrando que o São Paulo não pensa apenas na próxima temporada, mas em uma sequência de anos em que o time volte a figurar como protagonista em competições nacionais e internacionais. Isso incluiria, segundo se comenta, um plano para fortalecer setores-chave do time, dar mais profundidade ao elenco e permitir que o treinador não precise sobrecarregar alguns jogadores, algo que Caleri vê com bons olhos, já que sabe que, para se manter em alto nível, precisa também de gestão de minutos e de um grupo equilibrado. No entanto, a sombra da incerteza permanece, justamente porque o clube ainda não tornou público qual foi a resposta final do argentino, alimentando a curiosidade de uma torcida que, a cada dia, parece mais dividida entre o otimismo de que ele vai ficar e o medo de que essa novela termine com uma despedida doída. Em bares, grupos de WhatsApp e programas de rádio, o tema decisão de Caleri domina as discussões, com torcedores analisando cada possível cenário, do anúncio de renovação com direito a vídeo emocionante até a eventual saída para outro clube, algo que muitos se recusam a imaginar, mas que faz parte do pacote de especulações. Alguns analistas esportivos apontam que o timing dessa história não é coincidência, já que decisões desse porte normalmente são trabalhadas em momentos de janela de transferências ou de reformulação de elenco, o que só reforça a ideia de que o São Paulo vive um período crucial de definição de seu próprio futuro esportivo. Seja qual for o caminho escolhido, o fato é que Caleri conseguiu, mais uma vez, colocar seu nome no centro do debate tricolor, não apenas como alguém que empurra a bola para as redes, mas como uma figura que simboliza muito do que a torcida deseja: raça, comprometimento e coragem para encarar decisões difíceis. Dentro do clube, a esperança é que, ao olhar para tudo o que construiu com a camisa do São Paulo, o argentino veja que ainda há capítulos importantes a serem escritos, talvez com gols decisivos em finais, noites históricas no Morumbi lotado e a chance de entrar definitivamente no panteão de grandes ídolos do tricolor. Enquanto isso, Crespo segue tocando trabalho nos treinos, montando time, ajustando detalhes táticos e torcendo, como qualquer torcedor do São Paulo, para que o desfecho dessa novela seja favorável, porque ele sabe que ter Caleri como referência ofensiva é um diferencial difícil de substituir no mercado. A relação entre treinador e jogador, segundo quem acompanha de perto, é de respeito mútuo, com ambos se entendendo bem e conversando bastante sobre posicionamento, movimentação e até aspectos mentais do jogo, algo que torna ainda mais delicada qualquer possibilidade de ruptura nesse vínculo. Ao mesmo tempo, a própria presença de Crespo no comando técnico funciona como um argumento a favor da permanência de Caleri, já que poucos jogadores têm a oportunidade de trabalhar com um treinador que conhece tão bem a função de centroavante e pode potencializar o máximo de suas características dentro de um sistema pensado para isso. A torcida observa tudo à distância, tentando decifrar essa teia de sinais, rumores e falas indiretas, enquanto a vida segue, jogos acontecem, gols são feitos, e em meio a tudo isso, paira no ar a sensação de que algo grande está para ser anunciado, algo que pode influenciar diretamente o rumo do São Paulo nas próximas temporadas. Há quem diga que, nos bastidores, a diretoria já trabalha com dois cenários prontos, um plano com Caleri como centro do projeto ofensivo e outro mais cauteloso, caso seja necessário ir ao mercado para tentar suprir uma eventual saída, o que mostra como o clube tenta se antecipar aos fatos sem, no entanto, revelar suas cartas. A comunicação oficial, por sua vez, continua em tom moderado, ressaltando apenas que as conversas são boas, que há respeito entre as partes e que o São Paulo está fazendo tudo o que pode dentro de sua realidade para manter um jogador que considera importante, enquanto evita qualquer declaração categórica que possa ser desmentida pelos acontecimentos. É justamente essa ausência de certezas públicas que alimenta a especulação, permitindo que versões paralelas floresçam e ganhem força, desde aquelas mais otimistas, que dão como certa permanência, até as mais alarmistas, que já veem o argentino vestido com outra camisa em algum gramado distante do Morumbi. O ponto em comum entre essas narrativas é o reconhecimento de que a decisão de Caleri não se limita a um contrato, mas toca em algo maior: o momento do São Paulo, a confiança na diretoria, a qualidade do trabalho de Crespo e o sonho de uma torcida que ainda busca um ciclo de glórias para chamar de seu no futebol recente. No fim das contas, o que transparece é que o argentino vive um daqueles momentos raros na carreira de um jogador, em que é possível escolher não apenas onde jogar, mas que tipo de história quer escrever, e isso coloca um peso único sobre seus ombros, ainda que ele sempre tente tratá-lo com naturalidade diante das câmeras. Talvez por isso ele tenha adotado um discurso mais contido nas últimas entrevistas, fugindo de polêmicas diretas sobre o futuro, preferindo exaltar o clube, a torcida e o trabalho do treinador, ao mesmo tempo em que joga poeira para o alto e deixa no ar aquela sensação de que algo está sendo cuidadosamente preparado nos bastidores. Os torcedores, por sua vez, se apegam às pequenas pistas, como um gesto carinhoso em direção à arquibancada, um abraço demorado em companheiros de longa data, ou até a forma como ele fala do São Paulo, sempre em tom de casa, de pertencimento, como se aquilo já estivesse entranhado em sua história pessoal.
Ainda assim, ninguém se arrisca a cravar nada, porque o futebol já ensinou incontáveis vezes que decisões aparentemente consolidadas podem mudar na última hora, seja por uma nova proposta, seja por um movimento inesperado no mercado, seja por questões familiares que fogem à lógica fria do negócio. Por enquanto, o que se sabe é que, atrás das portas fechadas do Morumbi e do CT, a decisão de Caleri é tratada com o máximo cuidado, analisada nos mínimos detalhes, com a consciência de que seu desfecho será um sinal poderoso sobre o quanto São Paulo está pronto para segurar seus pilares e construir um futuro à altura do seu tamanho. Do lado de fora, resta ao torcedor acompanhar cada capítulo dessa história com o coração na mão, esperando que, quando o anúncio finalmente vier, seja para confirmar aquilo que tantos desejam: um compromisso renovado, um pacto reforçado entre o Camisa 9 e o clube, e a promessa de que, ao lado de Crespo, ele ainda vai viver grandes noites de glória com o manto tricolor. Até lá, a frase que ecoa em rodas de conversa, nas arquibancadas e nas chimelines é sempre a mesma: Caleri tomou uma decisão no São Paulo, e agora o clube, a torcida e o próprio futebol brasileiro aguardam, ansiosos, para descobrir qual capítulo essa escolha vai inaugurar na história do nosso tricolor. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.